Ancelotti não é milagreiro. O Brasil precisa de cultura tática, não só nome de peso. É isso mesmo, o PVC trouxe esse debate no de primeira, apresentado pela Luísa Oliveira e também o André Hernan. Participação, dá os créditos também ao pessoal do Wall Sports. Vamos reagir. O Ancelotti pode dar à seleção brasileira essa casca de futebol europeu com os jogadores que jogam lá, que acho que era o maior problema da seleção brasileira, de ter um conjunto, de ter um trabalho, de ter longo prazo. Porque assim, eu sempre elogiei muito o trabalho do Tite, mas a gente foi eliminado por seleções de segunda prateleira do futebol europeu nas Copas. Então, de repente, mas é outra coisa. Não sei, a minha ideia é que pode ter um avanço com um cara que ficou ganhando tanto tempo lá com um time top. Mas é que uma coisa, a grande diferença do que a gente está falando, Hernan, ela não está tanto no futebol de seleções, ela está no futebol de clubes. E isso tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com a questão cultural. Então, o Ancelotti não pode ser um milagreiro. Eu vou dizer mais para você. Eu entendo o que você está dizendo, eu concordo com o que você está dizendo, mas isso muda o capítulo seleção brasileira. E nós estamos falando do nosso crescimento cultural do jogo, crescimento de entendimento do jogo. E isso passa por fazer uma CBF Academy que não seja uma vendedora de certificado, que seja uma vendedora de cultura. Isso é muito importante. Não importa que o IDP vai ganhar 15 milhões de reais por ano. Me devolve em conhecimento, me devolve informação de técnicos da América do Sul inteira, me devolve fazendo do Brasil, da CBF Academy, com esse nome ou com outro, o maior polo de conhecimento do Hemisfério Sul e da América. Eu preciso fazer da CBF Academy ser covertiano. O Brasil foi um grande centro de informação. A seleção de 70 foi transformadora, inclusive para a Holanda de 74, pelas movimentações constantes que a seleção de 70 fazia. A gente precisa voltar a ser polo de conhecimento. A gente não pode chegar ali e falar assim, meu Deus, mas o Neuer é líbero e eles marcam individual o campo inteiro. A gente está vendo isso na Champions. Como é que você se surpreende? A revolução, ela não está aqui. No passado, a revolução acontecia numa Copa do Mundo. Hoje não é. Ela acontece no dia a dia. A Copa do Mundo consolida uma ideia. E é isso que acontece hoje, quando você vê o Manchester City e o Bayern. E você fala, pô, os caras estão marcando individual o campo inteiro. E pressionando o individual. Tem sobra. Isso acontecia no passado recente? Acontecia em 2020, em 19, 21. O Diego Alves fala, a gente fazia isso no Flamengo em 19. Fazia, mas não era... Fazia, né? Infelizmente, Jorge Jesus se foi. E não deixou ninguém para cuidar, né, dos desamparados do Flamengo. Também vamos reagir ao pessoal a pessoa do Vene Casagrande, trazendo atualizações da situação do Gerson, né, que já foi firmado essa compra. 160 milhões de reais na cotação de hoje vai cair na conta do Flamengo e com isso o Gerson vai assinar a rescisão dele para poder viajar e se apresentar ao Zenit. Inclusive o Zenit vai disponibilizar um avião privado, um avião particular para o jogador viajar e assinar o contrato válido por 5 anos. Lembrando que o Zenit, os jogadores já se reapresentaram, já estão treinando e agora o Gerson vai viajar e vai se apresentar e vai assinar esse contrato. Então, o Flamengo, portanto, perdendo um baita jogador, que é o Gerson. Inclusive, não é nenhum absurdo considerar o Gerson o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E ele se despede com um gol, né? Porque ele marcou um dos gols do Flamengo contra o Bayern de Munique. Então, nessa segunda passagem do Gerson, ele fez aqui, eu anotei, 144 jogos, 12 gols marcados e 24 assistências, além de ter se tornado um líder, capitão, né? O cara ali do vestiário, dos bastidores, e também ter renovado o contrato recentemente. Então é algo que, com certeza, muitos torcedores rubro-negros consideravam o Gerson ídolo máximo. De repente a idolatria possa diminuir um pouco por conta dessa condução, que eu acho que foi uma condução muito mal feita pelos representantes do atleta nessa negociação com o Zenit.
O Flamengo renovou o contrato, fez um esforço absurdo para renovar o contrato do Gerson em abril, e quando eu falo esforço, é esforço mesmo, até mesmo financeiro. Por exemplo, o contrato dele iria até 2027. O Flamengo fez questão de renovar até 2030, dando um baita aumento salarial, deixando, entre aspas, de lado o tema renovação do Arrascaeta, porque o Arrascaeta tem contrato até 2026. Então, a prioridade teria que ser o Arrascaeta, mas não, botaram o Gerson como prioridade, após o pai e empresário do atleta, seu Marcão, reclamar publicamente do salário do jogador, e aí o Flamengo fez o esforço e renovou. Aí, 2 meses depois, simplesmente, o Gerson e o seu Marcão aceitam uma proposta do Zenit, convence o Zenit a pagar a multa rescisória do Flamengo de 25 milhões de euros à vista, isso precisa ser dito, e agora o jogador vai partir para o Zenit. Essa vai ser, deixa eu ver aqui, é a 3ª vez que ele vai para a Europa, né? Porque ele foi para a Europa, para Roma, depois do Fluminense, aí jogou na Fiorentina, veio para o Flamengo, aí no Flamengo ele foi para o Olympique de Marseille, voltou para o Flamengo e agora, pela 3ª vez, ele... 3ª vez indo, mas praticamente não vai jogar a Champions, não vai jogar nada, né? Então, ainda tenho uma opinião contrária sobre o Gerson. Para mim, o pai dele forçou essa saída. Para mim, essa proposta já estava na mesa do pai dele. Então, o pai dele, conhecendo o jeito do pai dele forçou essa negociação e o Flamengo caiu como patinho, né? Acredito sim, em questão assim, que ele merecia um aumento como um dos jogadores e líderes, mas eu acho que o pai do Gerson aproveitou isso para negociar o próprio jogador e o próprio filho, né? É isso, gente. Qualquer atualização, qualquer coisa relacionada ao Flamengo ou ao futebol, eu vou estar trazendo aqui para você. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e até mais.